Gustavo, o que você acha que falta? Porque o Brasil, ele poderia ter muito mais investidores, né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, tem um número muito maior. O que falta para as pessoas no Brasil, de fato, investirem esse dinheiro? Ou, enfim, até poupar, porque a gente vê que pessoas, assim, que ganham um salário baixo, muitas vezes gastam mais até que pessoas que ganham melhor, né? Sim, sim. Na verdade falta, eu vou parecer repetitivo, mas falta educação, porque as lições aplicadas pela maioria, que são lições que não conduzem ao sucesso, são lições que hoje modelam uma estatística de que 78% dos brasileiros estão endividados, né? Então, se a maioria está endividada, é porque as lições que a maioria coloca em prática não funcionam. Quais são essas lições? São lições de usar tranquilamente toda a linha de crédito à disposição, lições de pouca responsabilidade com o orçamento doméstico, lições de enxergar o dinheiro apenas para soluções de curto prazo. Um exemplo bem fácil de entender: quando o jovem começa a ganhar dinheiro, ele é estimulado por quem está em volta dele, colegas de trabalho, chefes, enfim, é estimulado por adotar o padrão de vida que o dinheiro pode pagar. E, basicamente, por mais que ele analise, né, o papo que a gente tem aqui, um blog ou outro, às vezes lê um livro e fala, não, eu vou ser responsável pelo meu dinheiro, tenta montar um orçamento organizado, ele só tem uma visão de curto prazo, ele não está acostumado a estrategicamente pensar no longo prazo. Então o orçamento dele vai ter o quê? Vai ter moradia, não importa se é própria alugada, se é dividida, se é co-living, um gasto com a moradia, um gasto com transporte, talvez um gasto com educação, talvez um gasto com saúde e alimentação, saúde em geral. O que falta nesse orçamento? Falta esse jovem perceber que, ao longo de um ano, acontecem fatos que normalmente o orçamento mensal não prevê. Exato, imprevistos. Ele vai chegar ao carnaval, ele quer gastar um dinheiro com abadá, ele quer estar numa festa, pô, são 3, 4 dias ali que ele quer celebrar, né? Vai chegar o aniversário dos 2, 3 irmãos, da mãe, aquele mês que todo mundo faz aniversário na família, ele vai querer gastar um pouco mais. Geralmente isso não está no orçamento. Então, os argumentos, né, não vou nem usar a palavra desculpa, os argumentos de quem não consegue se manter no equilíbrio, os argumentos de quem não consegue investir, são irracionais, porque são pessoas que falam, eu pensei que ia poupar, mas esse ano eu viajei. Ué, mas você achou que você ia só trabalhar e pagar contas? Você não achou que você ia tirar férias? Você não achou que ia curtir um pouco a vida? Esse ano eu gastei com o show da minha banda favorita, fui num festival. Puxa, mas você está trabalhando para quê? Então, falta uma visão mais de longo prazo, falta uma visão estratégica, e somada a essa ingenuidade, que é fruto da falta de educação, nós temos uma educação muito competente em quem vende. E geralmente quem vende não vende a coisa certa. Tem muita gente fazendo coisa errada na hora de oferecer soluções. Então vamos lá. O mercado de fintechs, de bancos de investimento, de corretoras cresceu muito. Mérito deles, mérito do conhecimento, do investimento, de pessoas muito habilidosas, capacitadas. Só que, à medida que crescem esses mercados e, puxa, atendemos o que seria o nosso nicho, vamos expandir para um nicho maior, quem faz o trabalho de formiguinha para ampliar o mercado vai tentar impactar pessoas que não têm perfil para aquele tipo de investimento. Então não adianta eu ensinar investimento em ações para quem não tem uma reserva de emergências. Não adianta eu ensinar investimento em cripto para pessoa que, por exemplo, não tem a menor ideia sobre tecnologia, segurança, o cuidado que tem que ter com uma senha, com a wallet. São muitos os casos de pessoas que acham que estão investindo e caem em golpes, ou acham que estão investindo corretamente e entram num perfil de investimento que não é o adequado. Então a pessoa comprou uma carteira de fundos imobiliários, de ações, de cripto, de qualquer coisa, bem fundamentada, bem orientada, bem diversificada. Mas primeira dor de barriga do mercado, primeira chacoalhada, a pessoa, mas estou perdendo dinheiro. E vai vender com prejuízo. Vai nutrir os tubarões ali que precisam das sardinhas ingênuas, que não sabem investir, que não sabem lidar com o sobe e desce do mercado, não sabem entender que a hora da perda é a hora de comprar mais. Isso vai fazendo com que muita gente que entre no mercado, quando eu falo no mercado, não é um mercado específico só de ações, mas em qualquer mercado, muita gente degusta o mercado, experimenta por um certo tempo, se frustra, ou porque investiu com perfil errado, ou porque queria um resultado rápido e o seu orçamento doméstico Ganância, né? pediu, né, um resgate antes da hora. E essa pessoa, quando sai, ela sai alardeando que caiu numa armadilha, que fulano me enganou, que aquela empresa não é séria. Então, tem muitas empresas sérias hoje que são bombardeadas por argumentos frustrados de pessoas que investiram errado. Por quê? O comercial dessas empresas convenceu as pessoas de perfil errado a investir. Então, um número bem interessante, aquele
milhão, são um pouco mais de 5 milhões de CPFs hoje que investem na Bolsa, se não me engano. Raimundo Magliano, filho, lá em 2002, quando escreveu o primeiro livro, colocava como meta da então Bovespa, né, que o número de CPFs negociando na Bolsa chegasse a 5 milhões lá por volta de 2008. Por que não chegou? Sinceramente, eu acho que nós talvez chegamos nesse número. Só que ele nunca passou efetivamente de 700, 800 mil, porque era muita gente que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eram clubes de investimentos, eram os primeiros investimentos, lá, os primeiros investidores que iam para aquelas palestrinhas da XP Investimentos. Pô, e aí, como é que é? Tô aprendendo. Só que eram seduzidos para investir com uma visão de curto prazo. Então você vê a XP, o quanto ela cresceu nessas 2 décadas de existência dela, a quantidade de pessoas que entraram e saíram, talvez foi muito superior a 5 milhões. E aí, na verdade, não saber reter o cliente, não saber adequar o investimento ao perfil, está nos custando o preço de termos poucos investidores. Eu acredito que nós estamos mudando isso agora. Nós estamos vivendo no Brasil uma fase interessante, riquíssima, que os Estados Unidos viveram há 15, 20 anos atrás, que foi aquele momento em que o boom dos consultores de investimentos, dos agentes autônomos, chegou numa certa saturação, né? Quando Fidelity, Charles Schwab, lá entre décadas de 70 e 80, começaram a incentivar o investimento em renda variável. Foi mais ou menos o que a XP fez no Brasil por volta do ano 2000 e trouxe a concorrência junto. Criou-se a panaceia, a impressão de que o futuro do americano vai ser renda variável. Aí, com muita gente concorrendo na praça, com muita análise fundamentalista ali competindo pelo mesmo cliente, o que aconteceu é que as recomendações começaram a ficar muito parecidas. As empresas tiveram volume, aí o perfil conservador na instituição A era parecido com a instituição B, então todo mundo ganhava lá 4% ao ano, o moderado todo mundo ganhava 6% ao ano, o arrojado todo mundo ganhava 8%. Então qual passou a ser a função do assessor de investimentos? Praticamente encontrar a pessoa e oferecer, porque o produto já era conhecido. O que cresceu a partir de então? Cresceu o trabalho do planejador financeiro, que é justamente quem individualiza. Quem olha para você, Carol, olha para você, André, e vê 2 pessoas diferentes. Não, são irmãos, mas não quero saber se é conservador, moderado, arrojado. Eu quero saber quantos anos você tem, se tem filho, se não tem, se tem alguma histórico de doença na família, se os seus sonhos são ambiciosos, se não são, você está feliz com a vida que tem seguro, não tem. Então, quando vai se montar um plano e montar uma carteira de investimentos, vocês podem ter a mesma idade, o mesmo histórico, a mesma formação, e um ter a carteira de investimentos completamente diferente do outro, porque são necessidades diferentes. A gente já está engatinhando nesse processo no Brasil. Eu acredito que a profissão do futuro é a profissão do planejador financeiro no nosso mercado financeiro. Ainda a profissão de consultor de investimentos tem muito a crescer, a colher frutos, mas o Brasil, em termos de mercado de investimento, vai amadurecer bastante quando as pessoas procurarem um estrategista que vai mostrar onde elas estão errando, e esse estrategista vai falar: passo número 1, reserva de emergências. Passo número 2, um projeto para renda futura. Passo número 3, diferentes sonhos, diferentes investimentos, diferentes níveis de risco. Conservador, moderado, arrojado, de acordo com o sonho que você tem. E aí as pessoas vão começar a usar os investimentos conectados com seus sonhos. E eu acredito que vai mudar completamente a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Hoje, a maioria das pessoas que investem acham que estão fazendo uma aposta. E aí? Você acredita no Bitcoin? E aí? Você acredita no fundo imobiliário A, B ou C? Não é questão de acreditar. Me mostra os fundamentos. Vamos ver como é que está aqui a evolução do mercado. Como é que estão os planos para o uso desse ativo no futuro? Essa conversa ainda é muito imatura no Brasil. Eu participei durante muitos anos, mais de 10 anos seguidos, de um grande evento chamado World Money Show nos Estados Unidos. Ainda existe. Se você digitar lá Money Show, tem vários eventos acontecendo ao longo de todos os Estados Unidos. O World Money Show que acontecia em Orlando, porque tinha mais empresas internacionais. E o que me chamava mais atenção nesse evento não eram as recomendações de investimento, porque ali eles faziam um evento mais para vender planos de recomendação, né, de carteiras recomendadas. Mas me chamava a atenção as perguntas que os investidores faziam. Eles não queriam saber qual era o melhor investimento, eles não queriam saber qual era a tendência da economia, eles já sabiam aquilo. Eles recebiam análises das agências que eles assinavam. O que eles queriam saber é como que aquela notícia que alguém estava falando no palco seria percebida em um país como o Brasil, por exemplo, que tinha muita gente começando a investir. Eles queriam saber o que queria provocar um efeito manada no ativo A, B ou C, para eles poderem comprar aquele ativo antes, valorizar, sabendo que talvez não tivesse muito fundamento, mas estavam preocupados no comportamento do investidor, não tanto no fundamento do ativo, porque eles já dominavam o fundamento do ativo. Então, anos-luz à frente do comportamento do investidor hoje.
Nós estamos, talvez, navegando em mares turbulentos para chegar nessa realidade daqui a um tempo. Vai um tempo para a gente amadurecer e aprender um pouco mais. Eu queria